Hoje eu vou estar encerrando uma série de mensagens, né? O tema da nossa série é Brilhar. Põe aí para mim, por favor. Série Brilhar. Olha só, série Brilhar. E queridos, hoje é a terceira mensagem. Se você, por acaso, você perdeu alguma das outras duas mensagens, você vai poder ouvir no YouTube, nosso canal do YouTube. Você vai poder procurar o nosso site, paz.church/Rio Claro. Ou você digita só paz.church, vai aparecer várias cidades. Você entra na cidade de Rio Claro, você vai encontrar as últimas mensagens dessa série. Eu tenho certeza que ela vai poder abençoar muito seu coração. Teve alguns irmãos que me pediram assim: pastor, a gente está assistindo e a gente vê o Senhor balançando assim. Mas não é, gente. A nossa câmera aqui, ela está sofrendo interferência do climatizador e de vez em quando ela balança. Então você, pelo Espírito, você fica lá assim, balançando junto, tá bom? Nós vamos consertar isso aí também. Obrigado pelo feedback, tá? Nós vamos trabalhar para deixar isso aí estático, 100% estático. Mas olha só, queridos, hoje eu quero falar, a gente está falando sobre brilhar, não é? Que nós somos esse brilho de Jesus. Jesus está contando muito conosco, não é? Deus não nos chamou para a gente ficar escondido. A própria palavra de Deus diz que uma candeia, ela deve ser colocada num lugar alto para iluminar todo o restante, né? E assim como uma cidade construída sobre um monte, e, né, você pode ver de longe, assim deve ser a nossa luz. Assim deve ser a nossa vida. Nós devemos brilhar para Jesus. Queridos, olha só, eu garanto a você, Deus não nos chamou para ser um cristão secreto. Eu sei que alguns países, muitos cristãos precisam estar escondidos para poder sobreviver, mas ainda assim, eles estão alcançando multidões para Jesus, não é? Quanto mais eu, quanto mais você, Deus, Ele está contando conosco. Querido, não tem outra pessoa a não ser você, tá bom? É nós mesmos que vamos fazer a diferença. E hoje o tema de hoje é o brilho da grande comissão. Está aqui para você, o brilho da grande comissão. Nós vamos abordar isso aqui. E eu espero que essa mensagem possa falar no teu coração. Gente, deixa o Espírito Santo falar com você hoje, tá bom? Porque Ele está presente aqui e nós trabalhamos muito em conjunto com o Espírito Santo. Eu abro o meu coração e Ele ministra. Eu digo que eu quero aprender e Ele pode me ensinar. Então, o que você precisar, você vai ter a melhor pessoa, que é o Espírito Santo ao seu lado, tá bom? Então, nesse momento, eu preciso dele. Você precisa dele? Amém? Vamos orar, então, pedir o auxílio do Espírito Santo? Paizinho querido, através do teu Espírito Santo, nesse momento, eu lhe peço que Ele venha ministrar os nossos corações. Espírito Santo, o Senhor tem liberdade. O Senhor tem liberdade para fazer a sua vontade. Eu sei que nós estamos crescendo com um grande professor que é o Senhor, Pai. Espírito Santo, os nossos corações neste instante estão completamente abertos para o aprendizado, abertos para a correção, abertos ao ensino. Nós estamos abertos, Espírito Santo. E eu quero pedir nesse momento, Espírito Santo, passeia agora em cada coração aqui. Eu sei que cada um precisa de uma forma individual. Cada um, mesmo nós estamos aqui no coletivo, cada um aqui precisa do Senhor individual. Então eu peço, quebranta os corações agora, por favor, fale aos ouvidos, em nome de Jesus, que haja decisões nesse dia, decisões de arrependimento, decisões na tua direção, que esse culto possa transformar por completo, a começar na minha vida. A minha vida vai ser mudada hoje, transformada, e eu creio que a de muitos também. E pela autoridade que há no nome de Jesus Cristo, eu quero repreender agora todo espírito de distração. Agora eu repreendo em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu declaro que Satanás e seus demônios não têm autoridade, não têm legitimidade para adentrar, para entrar neste local. Eu declaro expulso em nome de Jesus. Eu declaro todo espírito maligno, todo espírito de distração, todo espírito de sonolência, todo espírito do pecado, em nome de Jesus Cristo, vai embora agora, no nome de Jesus. Aleluia.
E eu quero começar contando 3 histórias aqui para vocês, queridos. O primeiro, quero introduzir essa mensagem com essas 3 histórias. Primeiro, de uma jovem, quero que você imagine, uma jovem universitária. Uma jovem universitária que ela mora num lar não muito legal, num lar bem tóxico mesmo, sabe? Aonde só ela entregou a vida a Jesus, só ela tem caminhado com Jesus, tem se esforçado com Jesus. Quero que você veja essa cena, uma jovem universitária, que não é perfeita assim como eu não sou, assim como você não é, mas tem sentido um desejo de seguir a Jesus. Mas muitas vezes, assim como muitos de nós, às vezes entra nas redes sociais ali, entra no YouTube, entra no Instagram, no Facebook, e mesmo não querendo, por não concordar com algumas coisas que alguém posta ali, que alguém comenta, ela sempre coloca um comentário, sabe, sempre coloca algo, sabe, destrutivo, e depois que ela faz isso, ela sabe que ela causou um mal muito grande, e ela se sente tão ruim, tão triste por causa disso. Ela chega diante de Deus e fala: Senhor, eu não queria ter feito isso, eu arrumei uma confusão, arrumei brigas, pessoas ficaram bravas comigo, muitas vezes eu não consigo me segurar, eu não consigo, sabe, agir como o Senhor quer que eu aja. E ela, de coração arrependido, ela clama a Deus, só que vez ou outra, queridos, ela volta e ela repete a mesma coisa, vez ou outra, sabe, mesmo não querendo pecar, não querendo agir desse jeito, ela se sente impotente, ela sabe que ela fez errado, ela sabe que Deus não quer que ela aja assim, ela sabe que Jesus não agiria dessa forma, mas ainda assim, ela acaba repetindo a mesma história, da mesma forma ela continua fazendo, não é? Outra história é a de um odontólogo. Um odontólogo, ele participa de uma célula. Gente, eu acho que o Henry está por aí, se você puder dar uma olhada aí, deu um tilt ali, pode acender, obrigado. De um odontólogo, e ele participa de um dos life groups, de uma das nossas reuniões nas casas, assim como você participa, não é? E o líder da célula ali, do life group, chega nele e fala assim: e aí, irmão, você tem caminhado aqui com a gente há tanto tempo, não é? Você já tem crescido aqui, o que é que você acha de você um dia aí liderar um life group? O que você pensa? Não é? Você pode começar discipulando alguém, cuidando de uma vida, e essa pessoa, queridos, ela ama, esse odontólogo, ele ama a Jesus, ele quer trabalhar para Jesus, mas porque a esposa dele nem sabe disso, mas ele ainda não conseguiu vencer a pornografia, ele ainda não conseguiu, sabe, vencer a masturbação, e por causa disso ele se sente tão ruim, tão triste, que ele não se sente digno de poder servir a Deus, ele não se sente, sabe, preparado, ele se sente aquém. Talvez o líder dele chegue e fale: mas pelo menos, talvez você não quer liderar uma célula, mas talvez cuidar de alguém. Ele fala: poxa, não, eu sou muito ocupado, eu não tenho tempo para isso, eu gosto até de participar, mas eu não posso assumir nenhum compromisso. Mas não é que ele não quer, ele até quer, mas ele não se sente digno de poder fazer algo nesse sentido, de poder servir a Deus, porque ele fala, talvez inconscientemente: olha, como é que eu posso servir a Deus se nem a minha esposa sabe que eu cometo esses pecados, se eu não consigo nem falar com ela, não é? Terceira história, queridos, é de uma mãe, de uma esposa, de uma mulher de muito sucesso, não é? Ela trabalha numa multinacional, uma executiva de alto nível, uma mulher cordata, totalmente profissional dentro da empresa. Ela sabe lidar com conflitos, ela não perde a compostura, ela trata todos super cordialmente, com autoridade, mas todos muito bem. Às vezes ela é meio ácida com alguém, mas ainda assim ela sabe agir profissionalmente.
quando ela chega na casa dela, mesmo sendo uma executiva de sucesso, ela chega na casa dela e ela tem 2 filhos pequenos para criar. E dentro da casa dela, ela não é nada parecida com aquilo que ela é na empresa. Ela não consegue ser amável com os filhos dela. Ela não consegue acreditar nos filhos, sempre liberando palavras ruins sobre os filhos, sempre pensando o pior sobre os filhos dela. Sabe? Sempre declarando palavras de derrota, sempre jogando os filhos para baixo. Mas ela, como uma cristã, uma mulher que ama tanto a Deus, ela se sente tão mal, assim como as outras histórias. Ela fala: meu Deus, me ajuda, porque eu não consigo fazer diferente, eu não consigo ser assim. Assim como eu sou um trabalho, eu não consigo ser com os meus filhos, e eu preciso de ajuda, eu não sei como fazer. Queridos, essa é a história de muitas e muitas pessoas. Cada um aqui, cada um com uma história. Cada um não querendo fazer o que faz muitas vezes. Cada um aqui, talvez, não querendo ter aquele pecado de estimação, mas acaba tendo. E sabe que Deus não fica feliz. E nem ela fica feliz. Ela se entristece, ela se sente muito mal. Então, essas são as 3 histórias que mais à frente nós vamos voltar nelas. Mas eu quero que isso guarde você. Agora, eu quero voltar aqui com você, o brilho da grande comissão. O brilho da grande comissão. Agora, o que é a grande comissão? O que isso significa, pastor? Porque isso deve ser falado talvez num culto, não é? Um culto de domingo. Será que isso deve ser exposto? Será que isso deve ser falado? Vamos ver, gente, o que a palavra de Deus fala sobre esse assunto. Mateus capítulo 28, eu quero ler com você. Versículo 18 ao 20, muitas vezes nós usamos esse texto aqui, talvez muitos de vocês já ouviram algumas dezenas de vezes, mas esse é um assunto muito importante na maneira de nós sermos igreja, tá? Mateus capítulo 28, 18 ao 20 diz assim: Jesus aproximou-se, falou-lhes dizendo, para quem ele está falando isso? Para os discípulos dele, tá bom, gente? Para os 11, não para os 12, para os 11. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Verso 19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Verso 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Até o fim dos tempos. Interessante que nós vemos esse momento aqui. Talvez você pense, olha, para quem é que Jesus está falando? Jesus está falando para os 11 discípulos, porque Judas, nesse momento, já não estava, tá? Ele já tinha partido dessa para outra. Não vou falar que é para melhor, porque eu não sei, né? Quem sabe ele arrependeu ali no último segundo e pode ter ido para o céu, mas ele não era para ele já isso aqui, era para os 11 discípulos que haviam permanecido, tá? E talvez você pense, olha, esse negócio de grande comissão, esse negócio de fazer discípulo, isso deve ser só para os pastores da igreja, ou só para aquelas pessoas que lideram, que estão à frente. Queridos, eu vou dizer algo para você, isso é uma grande mentira, tá? A partir do momento que eu e você, nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós estamos recebendo uma infinidade de benefícios, isso é verdade. Por outro lado, eu e você, nós também estamos recebendo uma grande quantidade de tarefas a serem realizadas, de coisas que nós devemos fazer. Assim como o Estado, não é? O Estado tem algumas responsabilidades conosco, nós também temos obrigações, né? No trânsito é assim, se você cair num buraco, seu carro cair num buraco, ele quebrar, dizem que o seguro, o seguro ali, ele vai poder ressarcir a quebra do seu carro, não é? Eu sei que já teve caso de acontecer. Por outro lado, esse é um benefício que nós recebemos. Por outro lado, existem as nossas obrigações. Nós não podemos ultrapassar um sinal vermelho, nós não podemos ultrapassar a velocidade estipulada, então nós temos algumas obrigações, não é?
E quais são as nossas obrigações? Quando eu e você, nós entregamos a nossa vida para Jesus. Gente, não tem como fugir, tá? Essa não é um opcional. Isso é um mandamento. E mandamento, ele deve ser cumprido. Porque é isso que Deus quer que nós façamos. Talvez nós estamos fazendo uma infinidade de coisas, mas nós não estamos fazendo aquilo que Ele pediu. Tá? Olha só. Ele fala para os discípulos dele, olha... foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, por quê? Porque ele havia ressuscitado e ele havia conquistado toda a autoridade, tanto do céu, dada por Deus, e na terra, pela sua própria conquista ali, em obediência ao Pai. E ele continua, verso 19, portanto, vão, porque eu tenho autoridade, eu delego vocês, eu libero vocês, vocês estão prontos e preparados. Mas qual que é a ordem que ele dá? Gente, isso é muito importante, porque eu quero que você pense comigo, Jesus volta, Jesus ressuscita, Jesus aparece aos seus discípulos, e daqui em diante ele sobe aos céus, é o fim. Em outras palavras, isso é muito, muito importante, é uma das últimas palavras que Jesus deixa para o seu povo, para os seus discípulos, os seus seguidores, para aqueles que talvez um dia conheceriam ele. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Aí ele fala como? Batizando em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. Quais eram todas essas coisas? Todos os ensinamentos de Jesus, incluindo o verso 19, vão e façam discípulos. Então qual que era o papel dos 11 discípulos? Ensinar, preste atenção, ensinar os discípulos que eles iriam formar, ensinando o que Jesus havia ensinado a eles, tá? Incluindo esse último mandamento, que era fazer discípulos. Está me entendendo? Então, portanto, agora vão e façam isso. Você vai batizar eles e vai ensinar eles a fazer a mesma coisa que agora vocês estão fazendo. Então, não é uma coisa opcional, gente. Né? E eu vou dizer uma coisa para você. Você não precisa fazer nada na igreja. Nada. A não ser fazer um discípulo. Aí você está no centro da vontade de Deus. Tá? As outras coisas, Deus tem a ver com o seu chamado, tem a ver com outras coisas que Deus vai confiar nas suas mãos, talentos maiores. Mas uma coisa, você pode ter certeza. O seu papel principal é fazer um discípulo de Jesus. Esse é o seu papel. Tá? Você está entendendo, gente? Não sou eu que estou falando, não é eu que estou pedindo, eu só estou transmitindo. Na verdade, eu estou fazendo assim como Jesus pediu, né? Ensinando-os, eu estou ensinando vocês. Tá bom, queridos? Né? Então, pensa aqui comigo. Eu quero que você pense na pessoa que você ama, mais ama. Pensa nela, pensou nela? E tá. Agora pensa nela, assim, imagine que essa pessoa que você ama muito, ela está num leito de morte. Só pensa nisso. Ela não está, tá bom? Mas só pensa. Imagine que naquele momento ela chama você e ela sussurra no seu ouvido ali alguma coisa, ela pede alguma coisa para você fazer. E daqui a pouco ela vai para o céu. E aquelas foram as últimas palavras que ela falou para você. Eu pergunto, essas palavras... E imagine que fosse um pedido que ela tivesse feito para você. Olha, essas são as minhas últimas palavras, eu preciso que você faça isso, isso, isso por mim. Pergunta a você faria por ela sim ou não? É a pessoa que você mais ama. Foram as últimas palavras dela. Talvez você vai fazer o que for necessário, mas você vai poder cumprir com aquilo. Foi a mesma coisa, num certo sentido, foi a última coisa que Jesus pediu antes de subir aos céus. E eu pergunto a você, isso é muito, muito importante, gente? Sim ou não? É muito importante. Tá? Foram as últimas palavras de um Jesus que nos salvou, que nos libertou, que nos alcançou e nos deu garantia, livre acesso ao Pai, garantia de acesso aos céus. Né? Então, através dessas palavras, cabe a mim, cabe a você agora, falar, sim, Senhor, eu vou fazer com muita alegria, porque aquilo que o Senhor fez por mim, meu Deus, vou fazer, o resto da minha vida eu vou fazer discípulo, porque eu fui alcançado com esse amor. Então não tem como eu falar não. Você conseguiria falar não para uma pessoa que você ama muito
e que fez tudo por você e continua fazendo, você não vai conseguir falar não para ela, não é? Porque ela é muito importante para você, sabe? Agora, gente, uma coisa é fato, existe um processo que é necessário, sabe, na vida de alguém, na vida de uma pessoa, para ela poder cumprir com a grande comissão. Isso é fato também, tá? Qual que é a grande comissão? Diga assim comigo: fazer discípulos. Você entendeu o que é a grande comissão? A grande comissão é fazer discípulos. Mas pastor, eu não estou preparado. Realmente, sabe, existe um preparo, existe alguns passos, sabe? Talvez você acabou de chegar, você fala: pastor, acabei de chegar, estou aprendendo ainda, eu quero até obedecer, mas eu acho que ainda eu preciso aprender. Ok, talvez você está certo, tá? Então existe um processo, e nós temos um processo aqui na nossa igreja, onde você entra nele, e no final dele, eu creio que você já vai estar pronto e preparado para poder fazer mais uma pessoa, mais um discípulo de Jesus, tá bom? Você vai poder obedecer a Jesus. E é sobre isso que nós vamos tratar hoje aqui. Sobre a importância da grande comissão, de obedecer a Jesus. Sabe, o brilho da grande comissão. Gente, que coisa maravilhosa, que chamado mais nobre, que coisa mais maravilhosa que Deus nos chamou, que Deus nos confiou. Agora, eu poderia usar vários exemplos na Bíblia, sabe, para fazer essa ilustração para você se inspirar. Sabe, poderia usar o apóstolo Pedro, eu poderia usar Moisés, eu poderia usar muito, mas hoje eu quero usar do apóstolo Paulo hoje com vocês, tá? Eu quero trazer a vida dele e como ele fez, para que você possa ver alguém que cumpriu, alguém que obedeceu, alguém que amou a Jesus e pôde cumprir com o chamado. Vamos ler aqui comigo? Atos capítulo 26, no verso 9 ao 18. Se você quiser, você vai poder também acompanhar aqui no nosso monitor, tá? Atos capítulo 26, do 9 ao 18. E Paulo disse ainda: eu mesmo, aqui ele estava falando com o rei Agripa, se eu não me engano, tá? Ele disse o seguinte, ó, e Paulo disse ainda: eu mesmo pensava, ele estava falando com ele, eu mesmo pensava que devia fazer tudo o que pudesse contra a causa de Jesus de Nazaré. Ele estava dizendo, olha, eu pensei que eu tinha que acabar com eles, que eu tinha que destruir esse povo. E ele continua dizendo, verso 10, e foi o que eu fiz em Jerusalém. Já pensou nisso, gente? Foi o que eu fiz. Eu recebi autorização dos chefes dos sacerdotes e eu prendi muitos seguidores de Jesus. Quando eles eram condenados à morte, eu também votava contra eles. Sabe esse Paulo que a gente fala, meu Deus, como ele me inspira, como eu quero aprender com ele. Ele era alguém que votava para que aquela pessoa pudesse morrer através da pena de morte. Ele já pensou que coisa? Ele é quem perseguia, ele é quem prendia muitos. E ele está aqui reconhecendo isso, tá? Verso 11, durante muito tempo eu os castiguei em todas as sinagogas e os forcei a negar a sua fé. Gente, será que isso acontece hoje em dia, ao redor do mundo? Eu tinha tanto ódio deles, que eu até fui a outras cidades para persegui-los. E Paulo continuou, foi por isso que eu viajei para a cidade de Damasco, levando autorização e ordens dos chefes dos sacerdotes. Mas aconteceu, ó rei, que na estrada, ao meio-dia, veio do céu uma luz mais brilhante do que o sol, a qual brilhou em volta de mim e dos homens que estavam viajando comigo. Todos nós caímos no chão, e eu ouvi uma voz me dizer em hebraico, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Não adianta você se revoltar contra mim. Olha só, já pensou, gente? Você andando lá, não, eu vou matar aquele povo agora de Damasco, eu vou prender, eu vou acabar com essa causa. E ele está lá, no cavalinho dele, no pocotó, ele e um monte junto com ele, daqui a pouco uma luz. Eles, para todo mundo ver essa luz, e ele cai do cavalo, literalmente caiu do cavalo. Você já pensou? Consegue imaginar a cena, gente? Olha só,
continuando aqui. Aí mais, você cai do cavalo ali e você ouve: Saulo, Saulo, meu Deus do céu, você não vê ninguém. E está todo mundo ouvindo junto com você ali. Por que é que você me persegue, Saulo? Meu Deus, não adianta você se revoltar contra mim, meu pai. Então eu perguntei: quem é o Senhor? E o Senhor respondeu: eu sou Jesus, aquele que você persegue. Meu pai. Esse tirou o cavalinho da chuva, né? Mas levante-se e fique de pé. Jesus falando com ele: eu apareci a você para o escolher como meu servo, a fim de que você conte aos outros o que viu hoje e anuncie o que lhe vou mostrar depois. Verso 17: vou livrar você dos judeus e também dos não-judeus, a quem vou enviá-lo. E olha só que verso aqui, gente. Que verso precioso. Você vai abrir os olhos deles. Você vai abrir os olhos deles, a fim de que eles saiam da escuridão. Meu Deus. Da escuridão para a luz e do poder de Satanás para Deus. Então, por meio da fé em mim, eles serão perdoados dos seus pecados e passarão a ser parte do povo escolhido de Deus. Meu Deus. E se eu pegar esse versículo aqui, o último que nós lemos, e o versículo da grande comissão, você vai ver a mesma essência, a mesma coisa. Queridos, Deus nos chamou, essa é a grande comissão, para a gente levar luz para aqueles que não estão enxergando. Quantas pessoas hoje estão cegas? Gente, você que converteu há pouco tempo, você converteu há mais tempo, nós sabemos o quanto nós éramos cegos, o quanto nós não estávamos enxergando, quantas coisas foram ilustradas, quantos quadros nos foram pintados para que a gente acreditasse naquilo. E na verdade, a partir do momento que você viu, olha, não é nada disso. Não é nada disso. Na verdade, eles queriam que eu pudesse conhecer o que é ser salvo, o que é poder viver eternamente com Jesus. Uau! Uau, era isso que eu queria para a minha vida, a resposta: um Deus que restaura, um Deus que transforma, um Deus que salva e que liberta, um Deus que me ama sem eu merecer, um Deus que estendeu a mão quando eu estava cuspindo na cara dele. Uau, que maravilhoso, glória a Deus porque as escamas caíram. Você se sente assim, querido? Você pode dizer glória a Deus por conta disso. Eu nem mereço e continuo não merecendo, eu ainda continuo não sendo merecedor de tudo isso, mas as escamas um dia caíram, talvez porque alguém orou por mim sem eu saber, talvez porque alguém contou desse Jesus, talvez porque alguém queria tanto o meu bem. Ele não queria uma religião, que eu seguisse uma religião, mas ele queria me apresentar um Deus vivo e verdadeiro, um Deus que nem é a favor da religião, mas um Deus que é a favor da vida e vida eterna, da transformação de vida, da restauração de casamento, da transformação da família, da restauração de filhos e filhas. E queridos, eu vou dizer algo para você, que Deus tem falado comigo hoje, começou a falar comigo hoje. Nós viveremos tempos aqui na nossa igreja, de restauração de famílias, de restauração de lares, de casamentos, de filhos. Nós estaremos entrando num momento muito precioso, a qual eu também não sei dizer como, e nem o que, mas foi isso que ele falou para mim, que nós estamos entrando nesse tempo. Então, queridos, olha só, eu vou dizer para você, eu vou até sair daqui, não tem nada a ver com o que eu ia dizer, tá? Mas entenda uma coisa, existe uma nova unção sendo liberada sobre a nossa igreja, tá? Então, se você precisa na sua área, na família, filhos, casamento, todas essas áreas, família, tá?
entenda uma coisa, nós entramos nessa unção. Se você tiver coração aberto e sedento, Deus vai fazer coisas poderosas e preciosas na sua vida. E nós vamos ouvir milagres aqui. Então prepara o teu coração. Você vai ver muitas pessoas sendo salvas da sua família, a começar na sua casa. Amém, querido? Você recebe isso? É em nome de Jesus? Glória a Deus, aleluia. Então você viu a semelhança desse versículo? Gente, com o versículo da grande comissão. Eu vou dizer uma coisa, nem todo mundo é chamado para ser um apóstolo, Paulo, tá? Mas todo mundo foi chamado para fazer discípulo. Talvez você não vai reescrever Bíblia. Talvez você não vai mandar cartas, talvez sim, em nome de Jesus eu declaro que você vai mandar carta para muitas igrejas que você vai fundar. Amém? Um e-mail pelo menos, uma mensagem do WhatsApp, dando direções para muitas igrejas que você vai fundar, em nome de Jesus. Agora, nem todos foram chamados, mas eu quero frisar, a primeira coisa que eu quero falar com você hoje aqui é sobre a importância disso, a importância do discipulado, sabe? Não é todo momento, todo culto que nós falamos sobre isso, mas eu quero falar para você porque é muito importante, tá? Porque Jesus, essas foram as últimas palavras de Jesus, porque Ele está realmente interessado em que você aprenda sobre isso. Então a importância do discipulado. Você lembra das últimas 3 histórias que nós falamos, aquelas 3 primeiras histórias lá, você lembra disso? Da universitária, do odontólogo, da alta executiva, pessoas tão preciosas, queridos, assim como você é tão precioso. Sabia disso, que você é tão precioso para Jesus? Ele ama muito você, gente, viu? Muito, muito a sua vida. Ele tem um carinho todo especial. E Ele acredita muito em você, que você realmente vai poder também glorificar o Pai, assim como Ele fez aqui na terra. Ele acredita nisso, tá? Mas talvez você é um desses 3 casos, talvez você ama tanto a Jesus, mas você se sente, sabe, aquém dessa realidade de poder fazer algo para Deus, porque você talvez fala, poxa, eu aqui preciso ser restaurado, eu aqui preciso ser transformado, eu aqui estou precisando de ajuda. Como é que eu vou poder ajudar alguém? Pastor, eu quero o bem das pessoas, mas pastor, eu realmente estou precisando de ajuda. Como é que eu vou poder ajudar? Tá? Então, eu vou dizer uma coisa para vocês, gente, há anos atrás, e ainda até hoje, eu continuo precisando de muita ajuda em muita coisa, mas eu tenho aprendido, queridos, que existe uma forma que nós podemos realmente alcançar a vitória. Você se sente feliz pecando? Não, né? Sabe, no final das contas, depois do pecado, a gente fica muito triste, porque você pensa, não é por causa de uma igreja ou de uma religião, mas porque Deus não nos fez assim para pecar, né? Deus nos fez para ser puro e santo. Deus acredita na gente. E quando a gente faz algo que fere o coração de Deus, quando a gente estoura, quando a gente fala ríspido com alguém, ou quando a gente peca vendo pornografia, ou quando a gente mente, quando nós enganamos alguém, a gente fica tão triste e fala, Senhor, não é, sinceramente, Deus, não é o que eu queria. E talvez você faça isso com lágrimas no rosto, chorando e falando, Deus, eu não quero ser assim. Eu não quero ser essa pessoa, eu quero ser uma boa pessoa, mas sozinho eu não consigo. E gente, eu vou dizer uma coisa para vocês, como pastor, eu não sou super-herói, e nem a pastora Paula, nós não somos super-heróis. Nós aprendemos que nós precisamos tanto de Deus, é fato, mas a gente precisa de alguém caminhando do nosso lado também. A gente precisa de alguém que nos discipule, alguém que tenha coragem para falar aquilo que a gente não quer ouvir. Alguém que tenha coragem de falar, ei, você não é crente não. Ei, toma o rumo certo, não é isso, não é o que Deus tem para você. Mas alguém que não vai te julgar também pelas suas falhas, mas alguém que vai orar junto com você e vai participar da sua vitória. Alguém que vai orar, colocar as mãos sobre a sua cabeça e liberar bênção sobre você. Queridos, e nós temos aprendido.
E eu vou falar para vocês, eu não sou perfeito para os meus discípulos, assim como meu discipulador também não é perfeito, ele é um homem. Mas eu sei que nós temos uma boa liderança, que realmente nos ama e tem confiado na nossa vida. E eu vou dizer uma coisa para você, cada um de vocês estão aqui hoje. Eu acredito em cada um de vocês. Em cada um de vocês. Eu sei, gente, e eu falo do fundo do meu coração, cada um de vocês aqui tem um potencial muito grande. E se depender de mim, da minha esposa, nós vamos fazer o possível para que você possa alcançar os sonhos de Deus para a sua vida. Porque nós sabemos o chamado de Deus para vocês, e não é pouco, viu, gente? Deus tem um chamado muito grande para cada um de vocês aqui. Deus tem um chamado muito grande. Então, assim como nós precisamos, há anos atrás nós fomos buscar ajuda para o nosso casamento. Deus tem sido misericordioso até hoje na nossa vida. Misericordioso. E por causa disso, queridos, eu tenho esperança. Eu sei que vai dar tudo certo no final das contas. Sabe por quê? Porque eu tenho um Deus que ama a minha vida. Mas eu vou dizer uma coisa para você, sozinho, às vezes a gente até tenta. Você fala, não, eu não vou mais cometer esse pecado. Eu não vou. Mas no final das contas você vê que você, olha, sozinho eu não consegui. Eu preciso me abrir com alguém. Eu preciso compartilhar, porque eu quero vencer isso. E talvez você pense, olha, acho que ninguém está passando o que eu estou passando aqui, né? Só eu. Não, queridos, talvez você, aqui em Rio Claro, milhares de pessoas estão precisando de Jesus. Milhares de pessoas estão precisando de Jesus. Deus foi bom com você? O que é que você acha? Óbvio que sim, né? Quantas pessoas aí estão precisando conhecer esse amor também de Jesus, não é verdade? Milhares de pessoas estão precisando, sabe? E também tem muita gente lá fora que já entregou a vida a Jesus, mas ainda não conseguiu vencer em muitas áreas da sua vida, com muitos pecados, aqui na cidade de Rio Claro, gente. Mas em nome de Jesus, queridos, eu creio que essa história está mudando em nome de Jesus. Amém? Amém? Eu quero que você veja essa ilustração, eu quero que você pense aqui comigo. Você já viu, talvez aqui muitos até ouviram a história do sapo e do escorpião. Talvez você ouviu, né? Mas se você nunca ouviu ou já ouviu, ouça de novo aí que vai ser bênção para você, tá? Gente, o sapo estava lá nadando na lagoa e na beira do rio apareceu o seu escorpião. O escorpião olhou para o sapo e falou assim, seu sapo, me deixa atravessar lá do outro lado do rio nas suas costas, vai? Aí o sapo olhou para ele e falou assim, você tá maluco, cara? Eu sei da sua índole, eu sei quem você é. Vou estar lá, vou dar carona para você, a gente está lá nadando no meio do rio, daqui a pouco, ó, você pica e eu vou morrer, mas de jeito nenhum que eu vou dar carona para você. Aí o escorpião olhou para o sapo e falou assim, seu sapo, pensa bem. Se eu picar você, o que é que vai acontecer? Você vai morrer, mas eu também vou morrer. Todo mundo aqui na floresta sabe que eu não sei nadar. Se você morrer, eu também vou morrer. Aí ele parou, o sapo parou, pensou. Falou, é verdade, não é que você tem razão? Falou, só que eu não vou chegar na beira do barranco não. Você pula daí, pula nas minhas costas. Né? Aí o escorpião falou, tá bom. Aí ele ficou parado lá, o escorpião foi correndo, pulou nas costas do sapo. E o sapo começou a atravessar o rio, começou a nadar, sabe? Crendo que ele estava ali com um animal nas costas dele, super bondoso agora, porque ele dependia dele, da sobrevivência, né? Daqui a pouco, gente, ele sente uma ferroada nas costas ali. Aí ele, com uma raiva, com uma surpresa, um misto de emoção, ele olha para o escorpião e fala, escorpião, o que você fez, seu burro? Você me picou, eu vou morrer. E você também vai. Aí o escorpião olhou para ele assim e falou, seu sapo, é verdade, eu lhe prometo, não é o que eu queria fazer, eu lhe prometo, não era o que eu queria fazer, mas é quem eu sou, eu não me aguentei, eu tive que fazer isso. Moral da história,
Muitas vezes nós estamos agindo assim, não é o que a gente quer fazer, mas a gente acaba fazendo, sabendo que isso vai trazer um mal muito grande para a gente mesmo, não é verdade, gente? Você age assim, você fala, meu Deus, você vai dormir, você coloca a cabeça no travesseiro, você calcula tudo aquilo que aconteceu, você fala, não é o que eu queria fazer, e você sente a raiva até de você mesmo, porque você fala, poxa vida, de novo, mas de novo eu fiz isso, de novo. Meu Deus, e isso, gente, está acontecendo, acontece com muitas pessoas. Mas esse ciclo, eu vou trazer uma boa notícia para você, esse ciclo, ele pode se encerrar na sua vida. Isso pode acabar se você quiser. Talvez você pergunte, pastor, sabe, eu sei que eu tenho um Deus que perdoa os meus pecados, eu sei disso. Mas isso talvez não é o suficiente. Sabe, às vezes eu até sinto que Deus, Ele, não sei nem se Ele me perdoa mais, porque eu já fiz mais de 1000 vezes a mesma coisa. Será que Deus me perdoa, pastor? Será que se eu for sincero e for lá arrependido, mesmo tendo feito muitas e muitas vezes, mesmo tendo repetido aquilo muitas e muitas vezes, será que Ele vai me perdoar? Vamos ver o que a palavra de Deus diz? 1 João, capítulo 1, verso 9, olha só aqui comigo, queridos. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aqui não tem uma condição, olha, até 70 vezes está perdoado, passou de 70 não mais. Até 1000 vezes eu libero perdão, depois disso não mais. A Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel, Ele é justo, para nos perdoar e nos purificar, olha que coisa maravilhosa, nos purificar de toda injustiça. Em outras palavras, você pecou 1000 vezes, mas se você foi de coração arrependido, você já viu, gente, como que é num dia de chuva? Você liga o carro, aquela chuva forte, o para-brisa vem, né? Ele tira aquela água da frente e fica. Gente, assim você pode pecar, mas o para-brisa de Jesus ali vai te purificar o tempo todo, vai te limpar o tempo todo, sempre. Então a questão aqui não é se eu e você nós somos perdoados, porque nós vamos ser. Se você for de coração quebrantado, chegar diante de Deus e falar, Deus, por favor, me perdoa, não é o que eu queria fazer. Sabe o que Deus vai fazer com você? Ele vai te perdoar porque Ele ama você, porque você é filho. Mas a questão aqui, a grande questão aqui é que você não quer fazer mais isso. Você concorda comigo? Você não quer mais fazer isso. Você quer fechar esse ciclo, encerrar isso na sua vida uma vez por todas. Pastor, qual é o segredo? Então, como eu faço? Vamos para a Bíblia de novo. Olha só, Tiago, capítulo 5, verso 16, diz assim a palavra de Deus. Põe aí para mim, por favor, o Cauã. Portanto, confessem os seus pecados uns aos e orem uns pelos para que vocês sejam curados. Olha que segredo, gente. Que coisa preciosa. Pastor, então eu tenho que falar para qualquer um? Para quem que eu vou falar? Não. Se você ler o contexto disso aqui, ele não está falando que eu tenho que confessar para qualquer pessoa, porque às vezes você pensa, poxa, se eu contar para as pessoas, mas ele é um fofoqueiro de plantão, se eu contar para ele, o Brasil vai estar no Facebook amanhã mesmo, hoje à noite mesmo. Então como é que eu faço? Não, o contexto aqui é daqueles que presidem e exercem autoridade sobre a sua vida, sobre os seus líderes, entende, gente? Se você está se você tem um discipulador, quem preside liderança sobre você? Teu discipulador, os presbíteros. O presbítero é alguém que preside sobre a vida de outro, tá? Preside aqui, tem autoridade sobre a vida de outro. O seu discipulador tem. E com certeza, gente, ele não vai contar para todo mundo, ok, gente? Porque é algo pessoal, é só entre vocês mesmo. Você também pode conversar com o seu líder de célula, comigo, com a pastora, mas você tem alguém que você vai poder fazer isso, o seu discipulador, a sua discipuladora, alguém que você vai poder pedir ajuda, falar, olha, eu quero vencer nessa área, mas eu me sinto como, sabe, o escorpião frustrado em fazer de novo, e saber quem eu sou. Então,
nós podemos encerrar. E, gente, olha que coisa maravilhosa. Sabe aquela palavra ali, ó? Confessem. Isso aqui, ela vem de um verbo, confessar, é um verbo. Só que é um verbo aqui no original, no grego, ele dá a entender que é um verbo contínuo. E eu tenho que fazer isso vez após vez, até que eu seja curado. Então, deixa eu dizer uma coisa para você aqui, para você não achar que a coisa é mística, que também é instantânea. Não é eu chegar uma vez e falar uma vez, confessar o meu pecado, que naquele momento acabou. Oh, meu Deus, eu falei uma vez, está encerrado. Não, porque ali está dizendo que eu tenho que confessar continuamente até alcançar o que eu estou buscando, que é a cura. Ok, queridos? Então, eu vou tratar aqui, eu quero ilustrar aqui para você entender o pecado. Eu quero que você pense aqui comigo, o pecado é como uma doença. Uma doença, tá? Gente, fala uma doença aí, me ajuda aí, vamos interagir aqui. Uma doença mais difícil de ser curada, que você precisa tomar um medicamento, mas vai resolver. Me ajuda aí. Hã? Mais alto. Câncer. Se você agir rápido, né? Então ok. Então é bem certo. Agora vamos falar sobre uma outra doença, algo que é bem simples. Vamos falar sobre uma dor de cabeça, tá bom? Então entenda bem aqui. O pecado, ele pode se assemelhar a um câncer, mas também é uma dor de cabeça, tá? Existem pecados que você chega no seu discipulador, na pessoa que está liderando você e você confessa. Sabe o que acontece? Já tomou aspirina para dor de cabeça? Só dor de cabeça. Você toma aquela aspirina e você fala, meu Deus, foi instantâneo, 10 minutinhos, ó, não tem nada. Eu sofri o dia inteiro, era só ter tomado um compridinho que passava. Já passou por isso? Hã? Você vai prorrogando e prorrogando. Eu estava assim hoje, a minha cabeça explodindo. Fui lá, tomei um comprimidinho e passou na mesma hora. Eu nem lembrei que eu estava com dor de cabeça então. E existem pecados que vai acontecer assim, você vai tomar uma aspirina, você vai confessar uma única vez e uau, confessou. Porém, existem outros pecados que a coisa está tão enraizada, tão enraigada, que é igual a um câncer, gente. Mas é um câncer que pode ser curado, tá bom? É sempre benigno, sempre vai dar certo. Só que precisa de um tratamento intensivo. Então, não é só ir uma vez no médico fazer quimioterapia ou radioterapia. Não, você vai ter que fazer um processo. 10 sessões, 15 sessões. Então você continua indo ali até você ser curado. Você está entendendo? Então não é porque às vezes nós confessamos uma vez que... Então às vezes é um processo. Mas o fato é, eu sei, queridos, que a palavra de Deus ela não mente. Se você realmente quiser ser curado desse pecado, e entendeu esse princípio, procura o teu discipulador e assume um compromisso, fala assim para ele, fala, olha, meu discipulador, meu líder, eu lhe prometo que em menos de 24 horas, assim que eu errar, eu vou te procurar. Ou até melhor, você vai fazer o seguinte, se eu for tentado, eu vou te confessar, porque eu não quero nem cair no pecado. Amém, querido? Se a gente começar a ter essa atitude, sabe o que vai acontecer? Você não quer andar em vitória? Vamos ser muito sinceros aqui. Você quer andar em vitória? Eu quero. Sabe? E eu estou trazendo isso para a minha vida. Eu quero andar em vitória em todas as áreas da minha vida. Antes de vir para cá, eu estava pedindo a ajuda de Deus. Eu falei, Deus, eu preciso da tua ajuda. Eu quero crescer em tantas áreas. Mas o Senhor sabe que sozinho eu não consigo. Sabe? Às vezes a gente esquece que a gente tem discipulador, sabe? E às vezes a gente tenta sozinho. Mas não esqueça que você tem um líder sobre a sua vida. Todo mundo aqui tem, tá bom? Ninguém aqui tá sem ter alguém cuidando de você. Então corre. Segunda coisa que eu quero falar com você hoje. A primeira foi sobre a importância, né, do discipulado. Segunda, o brilho do apóstolo Paulo como um discipulador. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Amém. Olha só. Vamos ver, será que o apóstolo Paulo, a gente leu um pouquinho antes, né? Mas vamos ver se ele seguiu a linha, seguiu a risca, aquilo que Jesus esperava dos seus discípulos. Olha só o que ele fala aqui no livro de Timóteo, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 2. Ele fala assim, olha, a Timóteo,
verdadeiro filho na fé. Ah, então ele realmente fez um discípulo mesmo de Jesus, né? O apóstolo Paulo, então, fez através da vida do Timóteo um verdadeiro discípulo. Pelo menos é o que ele está dizendo aqui, né, gente? Filipenses capítulo 2, verso 22 diz assim, ele ainda vai falar sobre Timóteo. Quanto a Timóteo, vocês, agora ele está falando, vocês conhecem o seu caráter provado, pois serviu o evangelho junto comigo, como um filho trabalha ao lado do pai. Você consegue ver a figura de alguém caminhando junto no ministério, servindo a Jesus? Um filhão, vem cá filhão, vamos crescer junto, eu vou te ensinar, vou te auxiliar e você vai ser uma benção. E é assim que ele fala do Timóteo. E mais, todo mundo conhecia o Timóteo aqui. Então ele estava fazendo sim o que Jesus queria. Continuando, 2 Timóteo capítulo 2, verso 1 e 2, diz assim, tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Sabe qual que é o papel principal de um discipulador na vida do seu discípulo? É fazer com que ele possa depender não dele, mas de Jesus. Esse é o papel. Tempo a sós com Deus. Você sabe que a gente aqui bate muito nessa tecla. E aí, como é que está o seu tempo a sós com Deus? Já fez, tirou hoje, essa semana, como é que está? Está lendo a Bíblia, está orando, está falando com Deus? Então esse é o nosso papel principal, é a sua vida espiritual. Então aqui Paulo faz a mesma coisa com o Timóteo. E ele fala para o filho dele, o Timóteo, filho espiritual, tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E ele continua, e o que de minha parte ouviste, através também de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. E olha só, o que ele fala? Você, Timóteo, transmite a homens fiéis. Então se lembra, gente? Homem com homem, mulher com mulher. A gente segue isso aqui, tá? Então ele fala para escolher que mulheres, ele fala para o Timóteo, não, você homem, você vai escolher outros homens. Você mulher, escolhe outras mulheres aí para você fazer de um discípulo teu, tá? Então homem com homem, mulher com mulher. Gente, olha a coisa interessante que nós vemos aqui. Nós vemos a figura de Paulo nesse texto. E ele fala para quem aqui? Para o Timóteo. E ele fala para o Timóteo, olha, Timóteo, o que você ouviu, você vai transmitir para quem? Homens fiéis. Terceira geração aqui ele fala. Aí ele fala, homens fiéis e também piedosos para instruir a outros. Gente, olha só. Discípulos gerando discípulos, Jesus que gera discípulo, que gera discípulo. Que coisa interessante, né? Hã? Então, eu fiz isso com você, você vai fazer com outros, que vão também fazer com outros. Que coisa maravilhosa, né? Que a gente encontra na palavra de Deus. Gente, a receita do bolo prontinha, como nós temos que fazer, né? Talvez você pense, gente, esse texto aqui, não é? Paulo converteu, como é que foi a caminhada dele até ele estar pronto para também fazer discípulo? Gente, não foi da noite para o dia, viu? Uma coisa interessante. Você sabe que, se você estudar, você vai notar aqui, de quando Paulo surge na palavra de Deus, até ele formar o discípulo dele, o Timóteo, se passa, sabe em torno de quantos anos? Mais ou menos. Entre 20 e 25 anos, até ele começar a formar o Timóteo. Então não foi da noite para o dia, interessante, né? Só um dado importante para você ver, tá? Olha só, vamos continuar aqui, a terceira coisa que eu quero falar com você. Saulo, ele é transformado em Paulo. Saulo é transformado em Paulo. Então, gente, o que eu quero dizer para você hoje aqui? Que eu poder servir a Jesus é um processo, tá? Então, talvez você está preocupado, olha, o pastor está falando, então eu tenho que começar já. Você vai começar logo a servir a Jesus, cuidando de outras pessoas, logo, logo, tá bom? Mas você não vai precisar fazer isso despreparado. Você vai poder alcançar toda a sua casa, toda a sua família, fazer discípulos talvez dentro da sua casa começando. Nos seus amigos do trabalho, nas pessoas que você ama, que você quer bem. Mas você não precisa fazer despreparado. Nós vamos te ajudar nessa caminhada, nós vamos te preparar para isso se você quiser.
E eu vou dizer uma coisa para você, outra coisa. Preste atenção, ninguém aqui é obrigado, tá? A fazer nada do que eu estou falando, do que eu estou ensinando. Se você está entendendo que você está sendo amado por Jesus, e se você quiser retribuir isso para Ele, aí você vai fazer, tá bom? Eu não quero que você faça, olha, porque o pastor falou agora, eu sou obrigado a fazer. Não, querido. No reino de Deus você não é obrigado a fazer nada. Nada, nada, nada. Nós só fazemos porque nós amamos esse Jesus, tá bom? Se você ama Ele, você está entendendo isso, você quer seguir o que Jesus está ensinando. Então isso é para você, tá bom? Amém, querido? Vocês estão entendendo? Sinta-se livre para fazer para Jesus, tá? Sinta-se livre. Então, repito, não é da noite para o dia, é um processo. Olha só, vamos ler um texto aqui. Eu vou falar sobre esse processo de transformação aqui um pouquinho, tá? Atos capítulo 9, verso 17, diz assim: então Ananias, você lembra Ananias? Quem foi Ananias? Ananias foi aquela pessoa que não queria ir, mas obedeceu a Deus e foi procurar o Saulo, o perseguidor, tá? Então Ananias foi e entrando na casa, impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, irmão, olha só, o Senhor Jesus, que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Que processo começa a acontecer então aqui na vida do Saulo até aqui? Você consegue enxergar, queridos? Ele precisava do quê? De cura. De cura. Isso tem algo a falar comigo com você. Ele não está fazendo discípulo aqui ainda. Ele acabou de ter um encontro com Jesus, sim, na estrada para Damasco. Algo aconteceu ali. Porém, ele não começou imediatamente a fazer discípulos. Por quê? Porque ele precisava primeiro ser curado. Talvez esse é o seu caso aqui hoje. Talvez você precisa de cura. Talvez você está falando: Jesus, eu estou precisando de cura. Me cura. Eu quero te servir, mas eu quero ser curado antes, tá? Então, ele passa por esse processo. E aqui continua. Finalzinho do verso: me enviou para que você volte a ver, seja curado e fique cheio do quê? Do Espírito Santo. Gente, o interessante é que a própria palavra, né, nos mostra no livro de Atos que os discípulos estavam assim super ansiosos para obedecer à grande comissão. Eles queriam obedecer a Jesus. Mas qual que é a orientação que eles recebem? Olha, ainda não. Esperem até que o Espírito Santo venha sobre vocês. Aí depois vocês vão. Então, essa é uma condição para que eu possa poder ser usado poderosamente. Eu tenho que estar cheio do Espírito Santo. Amém? Em nome de Jesus, hoje, tá? Você vai poder receber o Espírito Santo, se você quiser. Sabe por quê? Porque Ele está nesse lugar aqui. Ele está junto com a gente aqui. Ele está trabalhando. Enquanto eu estou ministrando, Ele está pegando o seu coração e moldando ele. E fazendo, sabe, conforme a vontade de Deus. Ele está te preparando, viu? Tá bom? Ele está falando muitas coisas ao seu ouvido, falando ao teu coração. É o Espírito Santo trabalhando. E talvez você vai precisar do enchimento. Hoje eu vou estar aqui na frente. Tá? E se você nunca recebeu o Espírito Santo, eu vou estar aqui para que você possa receber uma oração de cura, receber o Espírito Santo que você precisar. Eu vou estar aqui para orar com você hoje, tá bom? Se você quiser, isso vai acontecer com você. Você vai ser preparado para servi-lo. Continuando, Atos capítulo 9, verso 18, diz assim: imediatamente, põe aqui para mim, por favor, caíram dos olhos de Saulo, olha só, umas coisas parecidas com escamas, né? E ele voltou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. Vamos trazer para a nossa realidade aqui, tá? Aqui realmente acontece no literal, cai escamas dos olhos dele, ele passa a ver no literal. Mas, assim como aconteceu comigo, talvez aconteceu com você, talvez hoje a gente precisa enxergar melhor a realidade espiritual de Deus, não é verdade? Nós não somos perfeitos, né, gente? Vamos ser muito sinceros. Às vezes nós somos cabeça dura, às vezes a gente não quer dar o braço a torcer, às vezes a gente ouve, mas fala: não, mas não é bem assim. Às vezes os nossos olhos estão com escamas. Às vezes nós não estamos enxergando o todo, nós estamos só enxergando aquilo que a gente quer enxergar, né? Tá? Então, eu e você, nós precisamos de revelação. A palavra de Deus diz que a fé, ela vem por ouvir, e ouvir o quê?
a palavra. Você está ouvindo. Enquanto você está ouvindo aqui, se você estiver aberto ao Espírito Santo, sabe o que começa a acontecer? Revelação. Essa fé, esse rema de Deus que revela a você, coisas que você nem imaginava e não via dessa forma, agora o Espírito Santo vem e revela a você. Então as escamas começam a cair, escamas espirituais, e você fala, meu Deus, como eu nunca vi isso. Eu achava que eu podia só ser um crente, sentar na cadeira e estava tudo certo. Agora não, eu estou vendo que não, meu Deus, bateu um desespero, eu quero servir a Jesus também. Talvez você está desesperado por dentro. Talvez você fale, meu Deus, eu estou vendo que nem crente eu sou. Gente, você já virou o André Valadão? Umas perguntas lá que o pessoal fala para ele. Ele fala, vocês são crente não. Você já viu isso? Talvez você fale, meu Deus, eu nem me sinto um cristão ainda. Mas você vai passar a ser um cristão autêntico e verdadeiro, honrando a Jesus, brilhando. Você foi chamado para brilhar, querido, brilhar. Sabe, nada vai esconder o teu brilho em nome de Jesus. Amém? Você vai brilhar, vai poder honrar o nome de Jesus. Você foi chamado para fazer a diferença nessa terra, nessa cidade, no seu trabalho, na sua família. Deus te chamou para mudar histórias, trazer luz para aqueles que não enxergavam e estavam na escuridão. Você é o portador da luz de Jesus Cristo, e você vai ser usado poderosamente para trazer uma revolução, a começar dentro da sua casa e depois aonde você andar e estiver, em nome de Jesus. Receba isso. É isso que você foi chamado, meu amado. É isso que acontece com você. Sabe, mas aqui, como é que eu faço? Eu quero ter revelação da palavra. Sabe como que você vai fazer? Primeira coisa, meu irmão, se encaixa num life group. Você viu aqui, há pouquinho aqui, né? Você viu aqui no Paz News falando, se você quiser participar de um life group, de uma célula, nós temos pequenas famílias espirituais acontecendo aqui, tá? Se você entrar numa dessas famílias, ali vai acontecer algo maravilhoso com você. Você vai conhecer pessoas maravilhosas, gente. Pessoas que amam uns aos outros, que querem o seu bem de verdade, que oram junto com você, que come muito churrasco junto, que come muita pizza junto, que se diverte muito com você. Gente, se o seu líder não está fazendo muita comunhão, muita festa, você pode falar assim, ó, o pastor falou para falar para você que é para fazer comunhão. Tá bom? Tudo bem? Você pode falar. Aí depois você fala, ó, e se você não gostar, é para você falar com ele. Gente, nós temos que estar junto, passar tempo junto, rir junto, crescer com Jesus de uma maneira gostosa, amém, gente? Tá bom? Mas se você entrar num desses grupos que você vai comer muito e brincar muito e rir muito, lá você vai aprender o acompanhamento inicial. Nós temos um livrinho, com algumas lições ali que nós vamos trazer luz para você. Muita escama vai cair nesse momento, você vai falar, meu Deus. Talvez você fala, eu sou crente há 30 anos, eu nunca ouvi um negócio desse. Talvez vai acontecer isso com você. Mas talvez você fale, olha, eu acabei de converter. Meu Deus, quanta coisa maravilhosa eu estou aprendendo. E não para por aí. Depois nós temos o nível 2, e você vai poder continuar crescendo e crescendo aqui. Gente, essa igreja tem muito a oferecer para você. Se você quiser, sabe, ter muita revelação, você quer que as escamas caiam dos seus olhos, quer crescer com Jesus, nós temos muito a oferecer para você. Agora, cabe a você pegar essa preciosidade, sabe? E guardar 7 chaves, cuidar muito bem daquilo que nós estamos oferecendo para você, porque é muito precioso, tá? Então, queira aprender, queira crescer. Gente, 2022 vai ser o melhor ano da nossa história como igreja. Vai ser o melhor ano de muita aprendizado, de muita conquista, de muita alegria, como nós nunca vivemos. Mas nós teremos toda terça-feira, junto com o Tadel, acontecendo a nossa escola ministerial Paz. Vai ser maravilhoso. Você quer aprender teologia também? Você vai poder vir para cá. Você quer aprender sobre como cuidar melhor da sua família? Você vai poder vir para cá. Você quer aprender a como poder ler Bíblia, orar? Nós vamos te ensinar. Mas vai acontecer toda terça-feira, então presta atenção. A partir de janeiro já, você vai ter um encontro marcado, tá? Você vai poder vir para o Tadel ou para a EMP junto, vai acontecer paralelo, 2 coisas acontecendo ao mesmo tempo, tá? Na hora que você fizer todos os cursos e quiser continuar, você vai poder continuar. Se você falar, não, eu já aprendi, eu não quero mais, tudo bem também, mas eu duvido que você não vai querer, vai ser muito bom, tá?
Então, toda terça-feira, vai ser o ano que vem, então hoje você já pode começar a se preparar para o ano que vem. Ajusta a tua agenda, sabe? Meu emprego ainda não dá. Ora, fala, Deus, eu quero um emprego melhor ainda, eu vou ganhar o dobro, ainda vou estar livre de terça-feira para poder aprender mais. Vou ganhar mais, amém? Você recebe, querido? Amém? Você vai receber 5 vezes mais, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém? Mas se prepara, fala, Deus, eu quero aprender. Então, o ano que vem, a partir de janeiro, nós vamos ter o ano inteirinho, não vai ser alguns meses, vai ser o ano inteirinho de escola bíblica, gente. Já pensou nisso? Que coisa maravilhosa, tá? Então, prepara o teu coração, terça-feira, toda terça-feira, começando 7h30 da noite, até um pouquinho depois das 9 horas, você vai poder estar aqui aprendendo e crescendo com Jesus, tá? Olha só o que acontece aqui também. Finalzinho do verso 19. A seguir levantou-se e foi o quê? Batizado. Você não foi batizado? Você vai ser batizado também. Gente, eu sei que tem algumas pessoas que querem que eu tire esse batistério daqui. Tem algumas pessoas falando assim, eu não vou falar quem foi, tá, Paulo? Não vou falar. Fique tranquilo. Algumas pessoas falam, pastor, isso é muito antiquado e tal. Tá bom, gente, eu vou ver o que eu vou fazer, mas que eu ainda vou batizar algumas pessoas aqui, eu vou. Tá bom? Mas nós vamos fazer os nossos batismos durante o culto. Tudo bem, gente? Tá? É que eu sei que molha e tudo, faz aquela anarquia, mas eu gosto de festa, eu gosto aqui. Mas nem que a gente tenha que pôr uma piscina lá no fundo, nós vamos batizar durante o culto aqui. Vai ser top, amém, gente? Tá? Então prepara. Você ainda não batizou, você vai poder batizar se você quiser. Tá bom? Ano que vem vai ter muita coisa maravilhosa aí. Maravilhosa. Então você vai estar sendo preparado para tudo isso. Atos capítulo 9, verso 19, a parte B do versículo, e o verso 20 diz assim: Saulo permaneceu alguns dias com os discípulos em Damasco, e logo nas sinagogas proclamava Jesus, afirmando que ele é o Filho de Deus. Gente, ele acabou de converter aqui, mas a Bíblia fala que ele fez o quê? Ele se enclausurou num monastério, ele foi virar um monge, ficou longe de todos os problemas, de tudo. Não, não foi isso que ele fez. A Bíblia fala que ele foi o quê? Ele permaneceu. Diga assim comigo, permaneceu. Gente, eu vou dizer uma grande mentira que o diabo ele quer disseminar, e eu tenho ouvido muito isso. Graças a Deus, não no nosso meio, mas eu ouço fora. As pessoas dizendo, eu congrego na minha casa, eu assisto o culto na internet. Isso é mentira do diabo, gente. Sabe por quê? Porque igreja é local de reunião de pessoas. Igreja não é um prédio. Igreja são pessoas. E nós estamos aqui reunidos como igreja, sabe? Esse é o lugar onde Deus ministra cura, libertação, restauração, sabe? Da televisão, muitas vezes nós só nos alimentamos de migalha. Você quer comer do alimento sólido mesmo? Você precisa estar reunido aqui, porque é nesse ambiente que Deus libera tudo aquilo que nós precisamos. Não é em outro ambiente. Amém, queridos? É aqui, é com o seu irmão. É você olhando para o seu irmão e fala, meu Deus do céu, só Jesus para fazer eu aturar esse irmãozinho. Meu Deus do céu, mas é aqui, ferro é afiado com o quê, gente? Com ferro é o que Provérbios fala, né? Então é aqui que você vai lidar com pessoas tão legais, é aqui que você vai lidar com pessoas difíceis, é aqui que você vai lidar com pessoas que falam muito, é aqui que você vai lidar com pessoas que são tímidas, é aqui que você lida com gente que ainda faz fofoca, é aqui que você lida com aquele que não fala de ninguém, mas é aqui que nós, nesse ambiente que nós vamos poder crescer em Jesus. Amém? E nós não podemos abrir mão de estar aqui. Não, eu quero paz e sossego, eu vou ficar na minha casa. É isso que o diabo quer, que você viva de migalha. O diabo quer que você não se relacione. O diabo quer implantar, sabe, esse pensamento na sua ideia. Não aceite, querido. Isso não é bíblico, tá bom? E Paulo, ele permanece. Diga assim comigo, permanecer. É isso mesmo, gente, permanecer, tá? Então ele congregou, ele estava congregando, é nesse ambiente que nós somos feitos discípulos de Jesus. E ele faz mais, ele acabou de converter, talvez você fale, eu não estou preparado para ensinar muitas coisas, mas talvez você está preparado para quê? Fazer igual Paulo fez. O que ele fez? Logo nas sinagogas ele proclamava Jesus, tá? Afirmando que ele é o Filho de Deus. Você pode fazer isso?
Fala, olha, Jesus, Ele é o Filho de Deus. Ele mudou a minha vida e Ele pode mudar a sua. Você pode falar isso? Você só precisa falar isso. Você não precisa ensinar sobre Apocalipse. Você não precisa ensinar sobre muitas coisas. Você só precisa falar, olha, Jesus me salvou e se você quiser, Ele pode salvar você também. E isso é o suficiente. Gente, talvez você fale, meu Deus, o Evangelho não é nada sofisticado, né? Não é nada para gente muito sofisticado. Queridos, o Evangelho é loucura mesmo. Sabe por quê? Porque ele é uma mensagem tão simples, mas essa mensagem tão simples vai levar para a eternidade, vai te levar para a eternidade. Você consegue imaginar isso? Um Deus que simplificou as coisas. Ele simplificou para que você pudesse ter acesso ao céu e para que o diabo pudesse ser humilhado. O diabo é humilhado debaixo dos seus pés, querido. Já pensou nisso? Toda vez que você alcança Jesus com uma mensagem tão simples. Olha, Ele me amou e Ele te ama. Você quer receber esse Jesus? Você não precisa ser uma pessoa que fala tão bem. Você pode ser tímido. Você pode ser do seu jeito, mas se você quiser, você pode falar de Jesus já. Amém? Que Deus possa usar a sua vida poderosamente, meu amado. Para ganhar, para compartilhar. Agora, como que você vai compartilhar Jesus? Eu vou dar 3 dicas aqui, rapidinho. Eu acho que deve ter aqui na tela também. Põe aí para mim. Passa, pode passar. Próximo. 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 Aê, muito obrigado. Então você pode também compartilhar Jesus, contando o seu testemunho. Você pode falar o que aconteceu com você, o que Jesus fez com você, tá? Segunda coisa, seja amoroso e seja corajoso. Sabe? Não é só ter coragem não, às vezes nós somos corajosos e a gente fala assim, olha, se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno, meu filho. Você foi corajoso? Foi. Você foi amoroso? Não. Tá? Você vai precisar ser corajoso, mas amoroso, oferecer esse Jesus de amor. Jesus é amoroso, querido. Tá? E depois, é simples. Olha só, convide para o culto de celebração e para o Life Group. É complicado? Não, é só convidar. Tá? Olha só, Gálatas 1, 15 ao 18. Mas quando Deus, que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, achou por bem revelar o seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios. Não fui imediatamente consultar outras pessoas, nem fui a Jerusalém para me encontrar com os que já eram apóstolos antes de mim, mas fui para as regiões da Arábia, e voltei outra vez para Damasco. E olha só, você acha que nele começou já a fazer discípulo logo de cara? O Saulo não. A Bíblia fala que depois de 3 anos, fui para Jerusalém para me encontrar com Cefas e fiquei 15 dias ali. Então ele passou, gente, 3 anos só crescendo e se alimentando, tá? E eu quero aqui para o 4, passos práticos para você brilhar praticando a grande comissão. Agora aqui eu só vou, por causa do nosso horário, eu só vou relembrar aquilo que nós falamos, algumas coisas aqui, tá? Primeira coisa, entenda, põe aí, o Cauã, por favor, 4, passos práticos para você. Achou, Cauã? Não? Achou? 4 passos práticos para você brilhar praticando a grande comissão. Vamos lá, continuando aí. Olha aqui comigo, entenda que é um processo. Tudo bem, gente? Entenda que você está sendo formado. Você vai vencer em todas as áreas da sua vida, eu declaro em nome de Jesus. Mas fique tranquilo, porque isso é um processo. Seja perseverante. Segundo, compartilhe Jesus com os outros. Isso você pode fazer agora, já saindo daqui. Você ama pessoas? Então você já pode compartilhar do amor de Jesus para elas, tá? Contando o seu testemunho, sendo amoroso e corajoso, convidando para o culto, de celebração e para o Life Group. Seja um voluntário. Ninguém que serve hoje como um pastor, como um grande líder, começou assim. Sabe como que nós começamos? Sabe como eu comecei? Lavando o banheiro, ajudando. Minha esposa começou, sabe como? Cuidando de crianças. Como adolescente, ela já cuidava de crianças. Não é? Então, você pode já segurar uma plaquinha ali na frente, recebendo pessoas, ajudando, olhando os carros. Você pode servir. Deixa Deus usar você, queridos.
sabe, de maneira assim, mas já sirva já, amém? Nós estamos precisando de tanta gente para trabalhar aqui. Eu sei que nós temos uma infinidade de pessoas trabalhando, mas você pode, então seja um voluntário, sabe? Você não sabe, me pergunta, fala, pastor, eu quero fazer alguma coisa, o que eu posso fazer? Nós vamos te ajudar a servir, tá bom? Então, quarto, cresça no seu life group e seja discipulado, cresça nele, ajude, ministre uma oferta, ajude a cuidar de algum irmão ali, cresça no seu life group, amém? Tá? Quinto, complete o trilho do discipulador e continue investindo em vidas. Como eu disse para você, nós temos um trilho aqui que você pode trilhar. Eu falei sobre batismo, sobre acompanhamento inicial, sobre várias coisas aqui. É um trilho que nós temos. Completa ele. Sabe? Completa esse trilho e logo, logo você vai poder estar ajudando muitas outras pessoas. Tá bom? Deus quer usar você, sabe? Com aquilo que você tem. Hoje você já pode servir a Jesus. Mas Deus vai te capacitar para ajudar muito mais, muito mais, muito mais. Sabe por quê? Porque Ele conta com você. Olha para o seu vizinho e fala assim, Ele conta com você. Olha para o outro lado e fala, Deus conta com você também. Vamos ficar em pé para parecer que está acabando, gente? Não, mas está acabando sim. Glória a Deus. Sabe o que é isso? Uma revolução tem acontecido. Sabe? Eu vejo o amor de Deus, o cuidado de Deus com cada um de nós aqui. Isso é a revolução do discipulado que começou, viu, gente? A revolução do discipulado que está acontecendo nas nossas vidas aqui. Você vai vencer em tantas áreas, você vai vencer pecado, você vai andar em vitória, em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque Deus, Ele está mirando em você e Ele sabe que você vai se tornar um cristão autêntico e parecido com Jesus. Parecido com Jesus. Mas agora você vai fazer o seguinte, você vai abaixar a sua cabeça e você vai pedir a ajuda dele. Você vai falar, Senhor Jesus, eu estou precisando da ajuda do Senhor nessa área que eu ainda não consegui vencer, esse pecado que eu ainda não consegui vencer. Você vai pedir a ajuda dele, você vai ser muito sincero, usa as suas palavras da sua boca. Você não vai precisar falar alto, é só você com Deus mesmo, mas abaixe sua cabeça, feche seus olhos, porque o Espírito Santo ele está presente aqui e ele pode te ajudar nessa vitória. Receba a tua cura, receba o teu milagre, receba o mover de Deus na sua vida agora, em nome de Jesus. Vá falando com o Senhor agora, fala, Senhor Jesus, eu preciso da tua ajuda, eu preciso do Senhor, sozinho eu não consigo, eu sei que o Senhor me perdoa, mas eu quero caminhar, Deus, por um caminho, eu quero percorrer um caminho, aonde eu possa não só ser perdoado, mas aonde eu possa andar em vitória, todos os dias da minha vida. Eu não sou perfeito, Senhor, mas o Senhor é meu alvo, o Senhor é quem eu me espelho, Deus, e eu vou fazer tudo que for preciso para te honrar, para te glorificar, porque eu te amo tanto, Senhor, eu te amo de todo o meu coração. Deus, o Senhor enviou o seu Filho por amor a mim, eu nem mereci, continuo sem merecer, mas Deus, eu fui alcançado com esse amor, e eu quero poder retribuir isso, eu quero poder falar de Jesus para outras pessoas, eu quero poder alcançar outras vidas, eu quero ser aquilo que o Senhor quer que eu seja, aquilo que o Senhor já acreditou em mim. Querido, nesse momento,